Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje, 21 de março de 2024. Passando aqui para gravar mais um vídeo, reflita e compartilhe. Hoje gostaria que meditássemos em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. As obras, elas não têm o poder de salvar. Até porque quem morreu na cruz para nos libertar do pecado foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que se doou, foi Ele que sofreu naquela cruz. Portanto, só através dele é que nós somos salvos. Mas, uma vez salvos, nós precisamos fazer boas obras para dar bom testemunho da nossa salvação. Senão, qual a nossa diferença entre nós salvos e os ímpios, e os incrédulos, aqueles que não crêem no Senhor Jesus Cristo? Então a gente precisa fazer boas obras para comprovar, que nós somos de fato salvos. Dar bom testemunho às pessoas. Nós precisamos ser sinceros, diante de Deus. A nossa sinceridade é algo que não tem como ninguém medir. A igreja não consegue medir. O pastor não consegue medir. Mas unicamente Deus, ela pode medir a nossa sinceridade. Até porque Ele não vê a aparência. Ele vê o coração. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então não tem como a gente enganar Deus. Na verdade, quando a gente tenta fazer isso, a gente não está enganando a Deus. Nós estamos nos enganando. E no dia que o Senhor voltar, nós vamos receber a palavra: Afastai-vos de mim, maldito, que eu vos não te conheço. Então, a gente precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus com afinco, com amor, com sinceridade. Plantar coisas boas, cultivar o bem, e assim nós vamos também colher o bem. Como diz no versículo 7 aqui: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, se eu colho, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Agora, o que semeia na carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E é isso que todos nós almejamos, colher a vida eterna. Em Mateus, no capítulo 23, diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Ou seja, nós salvos, é claro que nós precisamos cumprir algumas coisas da lei. No entanto, a gente não pode omitir o amor, a misericórdia, a fé, porque é isso que de fato conta diante de Deus. É aquilo que a gente faz com o nosso próximo. Afinal, o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa fazer isso. Ou seja, não é a obra da carne que está nos salvando,
mas a gente precisa fazer porque já somos salvos. Aí no versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A gente não tem direito de desistir. Isso para nós não é uma opção. A gente precisa continuar a fazer o bem e esperar no Senhor. Oh, glória a Deus! Ele nos dá força para que possamos perseverar em amor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não é apenas para esta vida. Nós já desfrutamos aqui, é claro, mas nós esperamos a vida eterna, nós esperamos no Senhor Jesus. Nós almejamos a sua vinda para que possamos reinar com Ele. É isso que todo salvo espera. Então que nós continuamos a fazer o bem, que nós continuemos, a mostrar o nosso amor à humanidade. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja em nossa vida, para que sejamos uma igreja forte e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Um abraço a todos, que o Senhor fique com todos. Amém.